Quero começar com o caso de Anderson Torres, que trouxemos na edição de ontem, no momento em que estava acontecendo, e agora a gente vai detalhando um pouco mais dos próximos passos que envolvem, então, essa liberdade provisória que foi concedida ao ex-ministro. A defesa dele descartou a possibilidade dele fazer uma delação premiada, mas disse que Torres vai colaborar com as investigações e que tem relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Quero entender de vocês, então, sobre delação premiada, se Torres teria algo relevante e importante para uma delação e sobre a possibilidade de colaboração. Que colaboração seria essa? O que ele precisa explicar para a Polícia Federal? Começo contigo, Gustavo Segré. Vamos lá. Se tiver alguma coisa para fazer delação premiada, então que ele fale. Não vejo motivo nenhum para ocultar nenhum fato que possa ser. A minha dúvida é, se tivesse alguma coisa para falar e colocar isso como uma delação premiada, imagino que já teria feito para não ter que estar mais de 100 dias na prisão. Mas colaborar com as investigações deveria ser algo natural. Se ele não tem nada para ocultar, nada mais justo que ele colabore com a Polícia Federal e com as investigações para que tudo possa ser resolvido. Um dado importante em relação ao dia 8 de janeiro, saiu nos meios de comunicação que tem documentos que provam que tinha infiltrados vinculados ao Partido dos Trabalhadores no dia 8. Então, também é um ponto a mais para colaborar aí e colocar na fogueira. Gani, eu quero entender de você se você vê como certa e correta a decisão da defesa de não encaminhar Anderson Torres ou orientá-lo para uma delação. Acredito que sim, Evandro. Por quê? Certa para quem? Certa para a defesa, certa para o Anderson Torres de não fazer uma delação pelo seguinte: se ele fizesse uma delação premiada, ele estaria assumindo uma culpa e talvez ele seja inocente. Então, uma delação premiada que ocorre ainda no âmbito das investigações é quando a pessoa tem alguma culpa, quer colaborar com a justiça, ter alguma redução de pena, algo do tipo, né? E aí, indicando testemunhas, indicando outros culpados e assumindo também a culpa. Não é o caso dele. Então, a delação premiada não me parece que é o melhor caminho. O melhor caminho, e aí sim, é colaborar com a justiça, que isso é o dever de qualquer cidadão. Piperno, quais são as respostas que Anderson Torres precisa dar agora em liberdade provisória? É evidente que ele foi um observador privilegiado de toda aquela movimentação, porque a intentona bolsonarista de 8 de janeiro, ela não começou no 8 de janeiro, ela começou bem antes, nas 30, 31 de outubro. Então, ele viu, observou e tinha informações privilegiadas sobre muita coisa. Aliás, sobre até o antes disso, porque pairam sobre ele também suspeitas sobre as movimentações atípicas da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. Agora, é muito difícil a gente saber se ele poderia ou não se beneficiar de uma eventual delação premiada. Por quê? Porque a gente ainda não sabe, primeiro, quais são as acusações. Segundo, o que de fato já foi apurado em relação a ele. Terceiro, até agora ele não se pronunciou. Ele ficou em silêncio. A gente nem sabe se foi uma tentativa de golpe ou não. Não, foi uma tentativa de golpe. Pode ter sido uma insurreição. Vandalismo, com certeza. Mas a gente nem sabe isso. Isso é uma narrativa colocada pela imprensa. Não foi. Não, isso não está provado, Piperno. Isso não está provado. A bandidagem bolsonarista invadiu para exatamente tirar do poder o presidente. Tentar conquistar o poder à força. Aliás... Mas à força porque os militares iriam entrar? Não. A gente, aliás, essa semana tem, por exemplo, o Major Ailton, né, conversando com o Coronel Cid, trocando impressões. Olha, porque o general tal, né, ele está demorando, porque tem que entrar, nós temos 1.500 militares. Eu volto naquele ponto. A mera ocupação do espaço público não é a permanência... Não, a mera ocupação que eu estou querendo dizer. Você ocupou... Não, lógico, tem todo o vandalismo, mas você ocupou o espaço público, não é manutenção no poder. Não é porque você invadiu um espaço ali e fez o vandalismo que você vai continuar no poder. Ou seja, você teria que ter participação dos militares. O golpe não se dá só com o militar no primeiro momento. Mas, você precisa dar força, precisa dar arma. No primeiro momento, você produz o cenário, o ambiente, e aí vem lá o reforço. Agora, primeiro, eles não foram fazer nenhum turismo. Não era o tour do golpe. Não, eles entraram na marra, força. Segunda coisa, o discurso, as narrativas antes já preparavam para isso. O clima já vinha sendo preparado há muito tempo. Aliás,
eles estavam acampados, né, em vários pontos do Distrito Federal. Um outro grupo, aliás, tem 2 já condenados nessa semana, que tentaram explodir o aeroporto de Brasília, inclusive para esquentar esse clima de insubordinação. Então, agora, o que o Anderson Torres sabe ou não disso, a gente ainda não tem certeza. Eu só estranho o fato de que até agora, sobre esse fato, ele não se manifestou nas vezes em que foi convocado para prestar depoimento. Isso te estranha também, Segré, o fato do ministro não ter se manifestado ainda? Sim, pode ser uma questão, estratégia de defesa, talvez, mas uma questão importante, me parece, para ajudar a nossa audiência a ter alguma ideia de vários assuntos que foram misturados. A primeira, o conceito de delação premiada serve quando você dá uma delação sempre culpando alguém acima de você. Não serve para culpar alguém que está na linha de mando da hierarquia para baixo, porque isso sairia naturalmente das investigações. Então isso pressupõe que tem alguém acima do Anderson Torres que possa ser culpado de alguma questão. Vamos lembrar o Lava Jato. A Lava Jato é uma clara colocação de como funcionava a delação premiada. Em relação à questão do 8 de janeiro, e vou puxar o comentário do Piperno, a primeira tentativa de golpe de Estado foi em 506 a.C. Eu fui buscar na história e determinou inclusive o golpe à República Romana. E naquele momento, até hoje, foram milhares de tentativas, algumas, e golpes de Estado feitos em outro caso. E tinha 2 características. Sempre que tem um golpe de Estado, tem 2 características. A primeira é o uso da força. Ninguém vai na marra dizendo, eu quero que o presidente saia. Tá, e aí? Porque o Estado tem o monopólio da força. E a outra característica é pessoas masculinas de uma idade que permita luta. Nesse caso em particular, e vou tomar como possível o que o Piperno disse, que tinha uma conspiração para tirar o presidente Lula da presidência e, eventualmente, a último momento, alguém que tinha que ir com a força amarelou e não foi. Mas você acha que conspiração não tinha? Não. Então, aí que está a questão. Mas tinha ou não tinha conspiração, no teu ponto de vista? Não. Não tinha nem conspiração? Para mim, não. Então, pode que algumas pessoas tentaram, de alguma maneira, desestabilizar a estrutura democrática? É possível. Isso vai ser ainda resolvido. Mas não vejo isso como um golpe de Estado, pelo menos um golpe de Estado tradicional. Tinha gente que foi com cadeira de praia, tinha um vendedor de pipoca. Não é o golpe de Estado que a gente vê nem nos filmes sequer. Então essa é a questão. E teve vandalismo inegável e todos aqueles culpados têm que pagar por isso, mas não enxergo isso como um golpe de Estado efetivo. Piperno, você quer colocar algo? Porque eu vou jogar também uma outra decisão de Moraes, só que relativa ao deputado federal Zé Trovão, que saiu hoje também revogando todas as questões que foram impostas a ele. Mas antes de passar para esse debate, eu queria entender por que você estava reagindo durante a fala do Segré. Não, houve sim um movimento golpista. O golpe efetivamente não foi completado, né? Porque houve intervenção antes disso. Agora, vejam bem, Segré, assim, a sua imagem do golpe, ela é muito tradicionalista. Eu diria para você o seguinte, a esquerda brasileira ela já tentou o golpe uma vez. A intentona comunista de 1935, e que acabou sendo lá, enfim, desfeita, todo mundo preso depois, mas tinha lá um ou outro militar atuando, né, de forma quase que por conta própria, não era um movimento organizado. A Romênia, quando cai o Ceausescu, por exemplo, então nesse momento, em 1935, não havia o exército participando. A Romênia do Ceausescu em 89, então a população invade lá e derruba o governo, até matou lá os governantes e tal, e também não havia nessa arquitetura a participação, ou pelo menos a atuação do exército enquanto instituição. O exército entra depois. Então, veja, nem sempre é necessário que o exército tome a frente disso. Ele até pode depois vir como um elemento, um aliado, enfim, de apoio aos golpistas. Mas Piperno, nesse caso, então, em 2017 também foi um golpe.
Quando o ML... Ué, qual é a não diferença? misturar as coisas. Qual é a diferença? Fala, Gani. Não vamos misturar as Não, coisas. Piperno, vamos lá. Se havia uma ligação com os militares estavam mancomunados com o grupo que invadiu. Vamos supor essa hipótese. Então, a primeira pergunta, se os militares têm mais poder do que a Polícia Federal, do que a Justiça, do que todo mundo, porque, no final das contas, é o que tem armamento pesado no país. Por que então não foi feito? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, invadiram para provocar uma reação nos militares? Teve essa intenção? Não sei. Porque se foi isso, né, com essa tentativa de provocar os militares, foi muito arriscado. Terceira, invadiu porque escalou. Vamos fazer uma insurreição aqui, vandalismo, mostrar o nosso descontentamento, uma espécie de desobediência civil. Mas não dá para a gente colocar que foi uma tentativa de golpe de Estado mancomunado aí com os militares, senão ela teria se efetivado. Por que os militares não entraram? Mas, ela foi quando se fala tentativa é porque talvez poderia efetivar ou não. Aí quando se fala tentativa, é uma tentativa. Os militares? Esse é o meu ponto. Se eles têm esse armamento. Não houve em momento algum a adesão de fato das Forças Armadas enquanto instituição. Você tem apoios isolados. Aliás, já apoios, inclusive, de quem deixou esse bando de fascista golpista acampado em frente aos quartéis durante 2 meses e meio. Quer dizer, agora a porta de quartel é colônia de férias de golpista. Piperno, eu concordo contigo que tinham pessoas que pediam claramente intervenção militar, não há dúvidas disso. Isso não é mistério para ninguém. Isso não é mistério para ninguém, exatamente. Agora, o ponto aí é até que ponto as autoridades estavam planejando isso, estavam mancomunadas com os militares, porque eu volto num ponto. Tudo bem, você invadiu para os militares entrarem depois, sei lá, uma semana depois. Mas qual seria a motivação deles, então, Gani, de estar lá se não fosse alcançar exatamente o que eles colocavam em cartazes? O que eu vejo uma hipótese, não que eles estavam ali mancomunados com os militares, mas talvez eles fizeram isso, Evandro, justamente para provocar o caos na esperança dos militares entrarem. Segredo. Mas se isso for o caso, tomo de novo o que menciona Piperno. Todas as pessoas que estavam aí na porta dos quartéis, eles queriam intervenção militar. Isso não configuraria a necessidade de que a justiça atuasse nesse momento? Não esperar que alguém quebre, incendie ou faça vandalismo? Porque nesse caso, volta a mesma questão. O monopólio da força é do Estado. Não tem outra. Os militares poderiam eventualmente contrariar esse monopólio da força através do golpe de Estado, como teve em muitos países, inclusive no Brasil. Mas essa questão de ter pessoas idosas, crianças, ninguém vai fazer um golpe de Estado com o neto, com o filho. Isso, é estranho. sem força. Isso é estranho. Como é que você vai fazer isso? Mas vamos tomar. É possível que eles foram lá para tentar derrubar o governo, mas não configura do ponto de vista do golpe mesmo que eu vejo uma diferença em relação ao vandalismo, e não é uma questão de voltar ao passado, é tentar o princípio de isonomia. Se isso, sem armas, buscava a destituição do presidente, equiparam a mesma coisa quando o MLST quis a mesma coisa com o Temer, só que naquele momento era a esquerda que estava pedindo e agora é a direita. E uma outra hipótese, rapidinho, simplesmente a situação saiu fora do controle, escalou aquilo que estava ocorrendo na frente dos quartéis, de repente, né, um maluco lá, bom, vamos invadir, né? Lamentável, vandalismo, e escalou. Bom, tem que saber se foi ou não. Piperno, para a gente arrematar, você acha que foi assim? Aconteceu na hora ali, a gente vai lá. Não aconteceu na hora ali, porque aquilo foi organizado com muita antecedência. Em relação à omissão uma suposta omissão da justiça antes, vamos só lembrar que de 31 de outubro a 31 de dezembro, quem estava no poder, obviamente, não ia tomar nenhuma atitude com aqueles vândalos, com aqueles estupradores da lei e da ordem que estavam acampados em frente aos quartéis.